Eu sou Beatriz Samaia e esse é o Minuto com Deus. Seja muito bem-vinda. Eu tenho feito essas pequenas reflexões, pequenas pílulas, vamos dizer assim, para a gente sair do automático, para a gente pensar na nossa vida com um pouco mais de sentido e profundidade. Além do Minuto com Deus, eu também tenho feito o Minuto Parentalidade, que está aqui no nosso canal. Hoje eu queria trazer uma reflexão sobre algo que mudou muito a minha perspectiva de vida, mudou a forma como eu olho e encaro as minhas coisas e encaro o mundo. E eu acho que vai mudar muito também a forma como você olha para a sua vida. Grande parte da nossa vida, ela não acontece em momentos enormes, em momentos extraordinários. Grande parte da nossa vida acontece em pequenas coisas, como arrumar a nossa casa, acordar de manhã, se arrumar, arrumar as crianças, preparar a mesa do café, eh, se relacionar com os nossos maridos, organizar a mochila, lidar com birra, lidar com a mesma pergunta 50 vezes dos nossos filhos, com algo que a gente combinou com os nossos maridos e não funcionou, com documentos que a gente precisa atualizar, com BOs da vida adulta, enfim, muitas vezes a nossa vida acontece no comum, nessa repetição silenciosa do cotidiano, da vida normal. E às vezes com isso pode surgir uma sensação que eu acho que muitas mulheres conhecem bem. Eu sei que eu conheci essa sensação muito bem, especialmente quando eu saí do mercado corporativo para cuidar da minha filha que tinha nascido, que é a sensação de que aquilo que a gente está fazendo é muito pequeno, tem muito pouco valor. De que o mundo valoriza outras coisas, a sensação de que o que é valorizado são as grandes coisas, as coisas visíveis, as coisas que recebem reconhecimento. É só a gente olhar as redes sociais, aquelas viagens para destinos maravilhosos, fotos cinematográficas, tudo perfeito, tudo maravilhoso, e não criticando isso, porque eu sei que é o trabalho de muitas pessoas e são os momentos de lazer das pessoas, mas olha o quanto isso recebe reconhecimento, o quanto isso recebe aplauso, recebe visualização. Mas eu imagino que você que está ouvindo aqui um Minuto com Deus, traz Deus para sua vida. É importante a gente lembrar que a espiritualidade cristã tem uma visão muito diferente sobre tudo isso. São José Maria Escrivá, que foi uma pessoa maravilhosa, que é uma grande inspiração para mim e que deixou assim um profundo conhecimento da vida cristã, falava muito sobre o valor profundo da vida ordinária. Ele dizia algo muito bonito. Ele dizia que Deus nos espera nas coisas pequenas do dia. Não apenas nos grandes momentos, não apenas nos grandes momentos até espirituais, não apenas nas grandes decisões da vida, mas naquilo que compõe a maior parte dos nossos dias. Deus nos espera nas tarefas simples, nos gestos de cuidado, nos serviços que parecem passar despercebidos. Existe uma frase dele que sempre me marcou muito, em que ele falava assim: Deus está nas coisas mais simples. Ele dizia, ou a gente encontra Deus no nosso dia a dia ou nunca o encontraremos. E isso muda completamente a forma como a gente olha para o cotidiano. Porque se Deus está nas coisas simples, então a vida comum deixa de ser pequena, certo? A vida comum deixa de ser apenas uma rotina. Ela se torna um lugar de encontro com Ele. A vida comum, aquela vida normal nossa, se torna um lugar de encontro com Deus. E talvez uma das maiores revoluções espirituais da vida seja justamente essa: aprender a descobrir Deus no ordinário. Não esperar apenas os momentos extraordinários e até aqueles momentos cristãos mesmo, de encontros enormes com Deus, em que a gente sente Deus. Não, a gente para de esperar Deus nesses grandes momentos e aprende a descobrir Ele no nosso dia a dia. Mas perceber que a santidade da vida pode estar escondida justamente naquela repetição das pequenas coisas é o que muda a forma como a gente abre os nossos olhos de manhã e vive o nosso dia. São Paulo escreve algo muito profundo sobre isso na carta aos Colossenses. Ele diz que, abre aspas, tudo o que fizerem, façam de coração, como para o Senhor e não para os homens. Fecha aspas. Essa frase muda completamente a lógica da vida.
Junto com os ensinamentos de São José Maria Escrivá, a gente tem uma nova perspectiva da vida ordinária, da vida comum. Porque quando fazemos algo esperando reconhecimento, o valor daquele gesto depende do olhar dos outros. Mas quando fazemos algo para Deus, o valor está no amor colocado naquele gesto. E isso significa que até aquilo que o mundo considera pequeno pode se tornar algo muito grande. Arrumar uma casa pode ser um ato de amor. Preparar uma refeição pode ser um serviço oferecido a Deus. Cuidar dos nossos filhos pode se tornar uma verdadeira oração vivida. E talvez seja justamente por isso que a maternidade tem uma profundidade espiritual tão grande, porque ela é feita quase inteiramente de coisas pequenas, de coisas que se repetem, de coisas que muitas vezes ninguém vê, mas que são feitas por amor. E no fundo, talvez seja exatamente isso que constrói uma vida grande. Não os momentos extraordinários, mas a fidelidade nas coisas pequenas. São José Maria Escrivá dizia também algo muito bonito. Fazei tudo por amor. Assim não há coisas pequenas. E essa frase é profundamente libertadora, porque ela nos lembra que o valor da nossa vida não está no tamanho das coisas que fazemos. O valor da nossa vida não está se você é uma grande CEO, se você é uma grande empreendedora, se você é uma grande artista, se você é uma grande mãe. O valor das coisas da nossa vida está no amor com que as fazemos, no oferecimento dessas coisas para Deus. Talvez hoje seja apenas um dia comum. Talvez ninguém tenha visto o esforço de tudo que você fez hoje. Ou ninguém vê o esforço do que você está fazendo. Talvez muitas coisas até pareçam invisíveis. Mas eu deixo essa semente no coração de vocês. Deus vê. E quando as pequenas coisas são feitas com amor, por amor a Ele, aquilo que parecia pequeno se torna eterno. E é isso, meninas. Essa é a nossa reflexão do nosso Minuto com Deus. Muito obrigada por ter me ouvido e a gente se vê na próxima. Beijos!